Bem, gente, vamos continuar a ficha de grandezas químicas, não é? Questão de número 11. Quem ainda não tem a ficha de grandezas químicas, é só ir lá no site Pedro Nunes Química e baixar. Vamos à questão de número 11. Questão de número 11. Bora lá. Ele diz assim: o diesel S10 foi lançado em 2013 e teve por objetivo diminuir a emissão de dióxido de enxofre na atmosfera, um dos principais causadores da chuva ácida. O termo S10 significa que para cada quilograma de diesel, o teor de enxofre é de 10 miligramas. Em outras palavras, ele está dizendo aí que cada 1 quilograma de diesel, 1 quilograma de diesel, ele contém 10 miligramas de enxofre. Muito bem. Continuando, aí ele diz ainda assim: considere que o enxofre presente no diesel S10 esteja na forma alotrópica S8. Então veja que o diesel contém enxofre. E esse enxofre lá, por exemplo, é o enxofre rômbico, o S8. Muito bem. E que ao sofrer combustão forme apenas dióxido de enxofre, ou seja, ele está te dizendo que se entrar em combustão, esse enxofre, ele vai produzir apenas dióxido de enxofre, SO2. Muito bem, muito bem. Ele quer saber o número de mols de dióxido de enxofre formado a partir da combustão de 1.000 litros de diesel. Não é? Então, ele deu a densidade do diesel e deu o volume do diesel, 1.000 litros. Então, a primeira preocupação é saber 1.000 litros, que massa corresponde a 1.000 litros de diesel. Ora, vamos lá, vamos calcular. A gente lembra que densidade é massa dividido pelo volume. Massa é M sobre V. Portanto, se quisermos calcular a massa vai ser D vezes V. Correto? E, portanto, a massa vai ser... Que é a densidade? Ele deu 0,8 kg por litro. Então, 0,8 vezes o volume. Ele está aí, não é? A combustão de 1.000 litros de diesel. Então, o volume, 1.000. Volume, 1.000. Ora, calculando isto, a massa de diesel que vai ser queimada vai dar simplesmente 800 quilogramas. Correto? Então, eu achei a massa correspondente a 1.000 litros de diesel. 1.000 litros de diesel pesam 800 gramas. Vamos para a segunda parte do problema. Ora, o diesel S10, repetindo, o diesel S10 significa o que mesmo? Significa que em cada 1 quilograma de diesel, cada 1 quilograma de diesel, você encontra ali 10 miligramas de enxofre. Dada da questão, não é? O diesel S10 significa dizer que em 1 quilo do diesel você tem 10 miligramas de enxofre. Agora, vamos ajustar aqui as unidades. Significa dizer que em 1 quilograma de diesel, você vai encontrar 0,01, passar para gramas de enxofre. Então, 10 miligramas passei para grama. Ora, se 1 quilo de diesel contém 0,01 grama de enxofre, naquela massa de diesel, 800 quilogramas,
Então, em 800 quilogramas, em 800 quilogramas de diesel, você vai encontrar uma massa de enxofre que você vai, obviamente, achar nessa regra de 3, não é? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Dessa maneira, a gente consegue calcular a massa de enxofre. E essa massa de enxofre, isso aí vai dar 8 gramas de enxofre. Na verdade, o enxofre que ele está considerando aí na questão é o S8, correto? Vamos adiante, vamos adiante. Com isso, não é? Com isso, eu posso, obviamente, ir agora para a terceira parte do problema. O enxofre, ao ser queimado significa reagir com quem, gente? Com o oxigênio. Então, o enxofre, ao ser queimado, ele vai produzir o quê? Dióxido de enxofre, SO2. Cuidado, eu tenho que balancear agora, não é? A equação. Vamos balancear a equação. Eu tenho 8 enxofres aqui do lado esquerdo, ó. 8 vezes 1, 8 enxofres. Do lado dos produtos, eu vou ter que ter, não é? 8 de enxofre. Então, vamos colocar 8 aqui, certo? 8 vezes 2, 16 oxigênios. Do lado de cá, vão ter que ter 16 oxigênios. Então, aqui, eu vou ter que colocar o número 8, porque 8 vezes 2, também 16. Então, agora, dá tranquilamente para perceber o seguinte, ó. Perceba aqui. 1 mol, observe o coeficiente, 1 mol, está aqui, ó. 1 mol de enxofre produz 8 mols de dióxido de enxofre, ó. 8 mols de dióxido de enxofre, certo? Ora, mas 1 mol desse enxofre S8, 8 vezes 32, dá 256 gramas. É só você fazer. 8 enxofres é 8 vezes 32. 8 vezes 32, 256. Então, 256 gramas desse enxofre produzem, repetindo aqui, ó, repetindo, produzem 8 mols de dióxido de enxofre. Logo, qual foi mesmo a quantidade de enxofre? Qual foi mesmo a quantidade de enxofre que você encontrou naqueles 1.000 litros de diesel? Não foi 8 gramas? Então, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, 8 gramas desse enxofre vão produzir uma certa quantidade, não é, de número de mols de dióxido de enxofre. E essa quantidade de dióxido de enxofre, se você calcular, isso aí vai dar 0,25 mols de SO2. O que teremos como resposta dessa questão? Letra D de dado. Correto aí? Então, veja, não foi uma questão fácil, mas a gente consegue sim, não é? Através de muito estudo, muita dedicação, a gente consegue fazer. Vamos para a questão de número 12. Vamos para a questão do número 12. O que é que diz a questão de número 12? Bora lá. A adição de cloreto de sódio na água provoca a dissolução dos íons do sal. É uma dissociação. NaCl, quando colocado em água, vai gerar Na+, mais Cl menos, íons. Considerando a massa molar do cloreto de sódio igual a 58,5 gramas por mol, a constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23, e a carga elétrica elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19, é correto afirmar que, quando se dissolverem totalmente 117 miligramas de cloreto de sódio em água, a quantidade de carga elétrica total dos íons positivos é. Vamos fazer. Deixa eu apagar aqui. Para a gente, obviamente, não é? Fazer aqui. Bora lá.
fazer a questão número 12. Correto? Bora lá. Questão de número 12. Então, questão... Deixa eu baixar mais aqui. Bora lá. Questão de número 12. Vamos lá comigo. Então, o que é que ele falou aí? Ele falou cloreto de sódio. Ora, cloreto de sódio, NaCl, ele se dissocia em Na mais Cl menos. A dissociação do cloreto de sódio. Muito bem. Os coeficientes estão aqui. 1 e 1. Muito bem. Aí ele quer saber, não é, a carga elétrica total, não é, dos íons positivos. Olha, os íons positivos são os íons de sódio. Como é que a gente vai fazer isso? Bora lá. Então, por aqui dá para dizer tranquilamente, observe aqui, podemos dizer tranquilamente que 1 mol de cloreto de sódio produz 1 mol de íons sódio mais 1. 1 mol de cloreto de sódio produz 1 mol de íons sódio mais 1. Ora, mas 1 mol de cloreto de sódio, ele deu aí. 1 mol de cloreto de sódio, 58,5 gramas. 58,5 gramas. Então, 58,5 gramas, não é? 58,5 gramas de cloreto de sódio produzem 1 mol de íons sódio. Ora, mais 1 mol de íons sódios, 1 mol, quanto é mesmo 1 mol? 6 vezes 10 a 23 íons. Correto? Então, 1 mol, observe aqui, 1 mol de cloreto de sódio gera 1 mol de sódio mais 1. Para 1 mol de cloreto de sódio, 58,5 gramas. 1 mol de sódio, de íons sódio, de cátion sódio, 1 mol é 6 vezes 10 a 23 íons. Logo, a massa que ele deu não foi 117 miligramas, e cuidado, se eu tenho 117 miligramas, passando para gramas, eu vou ter 0,117 gramas. Então, colocando aqui 0,117 gramas, vão, obviamente, produzir quantos íons Na+? N. E vou, obviamente, resolver aqui a regra de 3. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E você vai calcular este N. Este N vai dar 12 vezes 10 elevado a 20 íons. Esta é a quantidade de íons, que são geradas por 0,117 gramas de cloreto de sódio, ou seja, 117 miligramas de cloreto de sódio produzem 12 vezes 10 a 20 íons de sódio mais 1. Muito bem. Ele não quer saber, não é a carga? Vamos para a segunda parte do problema. Um íon, que ele dá a carga elementar. Então, um íon tem uma carga de quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ora, se um íon, não é, apresenta esta carga, esta quantidade de íons aqui, 12 vezes 10 a 20, ó, 12 vezes 10 elevado a 20, 12 vezes 10 elevado a 20, íons vão produzir, não é? Vão produzir uma carga correspondente a, novamente, produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai dar uma carga Q
total de 1,92 vezes 10 elevado à segunda, vezes 10 elevado à segunda Coulomb. Então, olhando na questão, né, essa carga aqui, né, é a quantidade de quê? A carga total dos íons positivos que são gerados por 117 miligramas de cloreto de sódio. E, portanto, a resposta está na letra A. Resposta letra A. Correto? Vamos, então, agora para a questão de número 13. Vamos lá, vou subir aqui. Vamos para a questão de número 13. Para lá, questão de número 13. A questão de número 13, a gente tem que ter muita atenção, porque eu diria, qualquer falta de atenção aí, você termina perdendo uma questão como essa. Ele diz assim: em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina, que a partir da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e da concentração ou relaxamento dos músculos, prepara o organismo para a fuga ou para a defesa. Aí ele deu a fórmula, obviamente, da adrenalina. O que é que ele pede nessa questão? Ele pede o valor da massa molar. Olha, você tem que prestar atenção que você tem aqui um núcleo benzênico, onde, na verdade, você tem essa configuração aqui, ó, núcleo benzênico. Ó, núcleo benzênico está aqui. Está aqui o núcleo benzênico. Muito bem. A esse núcleo benzênico, aqui desse lado, você tem um grupamento OH, chamado de hidroxila. Aqui tem outro grupamento OH, chamado também de hidroxila. Obviamente, aqui tem um carbono, que está ligado a uma hidroxila, e esse carbono daqui está ligado a outro carbono, que por sua vez está ligado a um nitrogênio com o hidrogênio, não é? E aqui está ligado um CH3. Cuidado, não é? Que a gente vai ter que colocar, obviamente, os hidrogênios que aí faltam, não é? Porque se você olhar direitinho, o carbono, alguns deles aí não tem 4 ligações, e o carbono ele é tetravalente. Então, o que é que acontece? Opa, vamos corrigir aqui, ó. Aqui, opa, vamos corrigir, pronto. Aqui, a dupla é aqui e a dupla é aqui, não é? Então, aqui está faltando um hidrogênio, porque o carbono tem que ter 4 ligações, não é? Aqui está faltando outro hidrogênio. Aqui em cima falta mais um hidrogênio, que lembra, ó, carbono tem que ter 4 ligações, tá? Esse carbono daqui, não é? Ele daqui está faltando mais 2 ligações. Você completa com os hidrogênios e só, não é? E aí agora cabe a você o quê? Calcular quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem. Carbonos tem 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 carbonos. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com mais 3. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Opa, aqui, olha lá, uma falta aqui, ó. Nesse OH tá faltando aqui um hidrogênio aqui nesse carbono, gente. Tá vendo aí? Qualquer coisinha você termina esquecendo. Então, vamos contar os hidrogênios de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com 3, 13. Então, 13 hidrogênios. Muito bem.
Quantos oxigênios? 1, 2, 3. São 3 oxigênios. 3 oxigênios. E quantos nitrogênios? Nitrogênio só tem um. Então, um nitrogênio. Toda vez que eu quero determinar a massa molar de um composto, eu tenho que fazer este procedimento. Tá? Então, 9 carbonos é 9 vezes 12, que é dado. 12 é a massa molar do carbono, que é dado obrigatoriamente. Então, vai dar 108. 108. 13 hidrogênios é 13 vezes quanto vale o hidrogênio. O hidrogênio vale 1. É dado. É dado. Então, 13 vezes 1 vai dar 13. 3 oxigênios, aí é 3 vezes o oxigênio, que também é dado. O oxigênio é 16. E 3 vezes 16, 48. Agora, nitrogênio. Lá tu passa. Nitrogênio. 1 vezes o nitrogênio é 1 vezes 14, que dá 14. 1 vezes 14 dá 14. 1 vezes 14 dá 14. Somando tudo, isso aqui vai dar 183 gramas por cada mol, que é a unidade de massa molar. E se você olhar direitinho, não é? 183 gramas por mol, a resposta dessa questão, letra D de dado. Correto? Vamos lá, mais outra questão. Vamos à questão de número 14. Vou novamente apagar aqui. Vou apagar aqui. Ok? Vou apagar aqui para a gente continuar aqui a resolução dessas questões. Bora lá. Então, vamos à questão de número 14 agora. Vamos para a questão de número 14. Ele diz assim: recentemente, as denúncias das operações da Polícia Federal contra as fraudes em frigoríficos reacenderam os debates sobre o uso de aditivos alimentares e segurança alimentar. Dentre os diversos grupos de aditivos alimentares estão os acidulantes, definidos pela Anvisa como substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido aos alimentos. São exemplos de acidulantes: o ácido fosfórico, o ácido cítrico, o ácido acético, são todos acidulantes. A questão começa agora. Então, questão 14. Bora lá. Questão 14. Questão número 14. Vamos lá. O vinagre é uma solução de aproximadamente 7% em massa. Então, ó, você coloca logo aqui, ó, 7% em massa. 7% em massa. De ácido acético com uma densidade, então o vinagre, ele diz que tem uma densidade igual a 1 grama por mililitro. Essa é a densidade do vinagre, tá? Dada na questão. Dada na questão. Muito bem. Sabendo que a massa molecular desse, tem um erro aí a questão, veja, vestibular, mas tem um erro, né? A massa molecular, a unidade não é grama por mol, a unidade de massa molecular é U, unidade unificada de massa atômica, mas ninguém vai brigar por isso. Então ele dá a massa molar do ácido
que existe no vinagre, essa massa, 60 gramas por cada mol, certo? Ele quer saber quantos mols de ácido acético existem em 2,4 litros desse vinagre. Ora, ele quer saber, então, não é, o que existe em 2,4. Então, vamos para a primeira parte do problema. Vamos interpretar o que significa 7% em massa. Significa 7 gramas do ácido, 7 gramas do ácido, em cada 100 gramas do vinagre. 7% em massa significa isso. 7% em massa significa 7 gramas em cada 100 gramas, no caso do vinagre. Vou colocar aqui assim, vinagre. Muito bem. Significa dizer que são 7 gramas do ácido, são 7 gramas do ácido em cada. Observe, a densidade não é igual a 1, o que é que a gente fala tanto? Se a densidade é igual a 1, significa dizer que a massa, 100 gramas, essa massa aqui, ó, 100 gramas, é igual ao volume numericamente. Então, 100 gramas são 100 mililitros do vinagre. Ok? Ora, eu vou transformar logo isso aí para litros, porque ele não quer saber em 2,4 litros, vê o que é que eu vou fazer, o artifício matemático. Eu vou multiplicar aqui por 10, vai ficar 70 gramas do ácido. Multiplicando aqui também por 10, aqui vai ficar 1000 mililitros. Ora, mais 1000 mililitros é a mesma coisa que 1 litro. Então, vou reescrever aqui embaixo. Vou apagar aqui. Vamos lá. Então, 70 apagar aqui que está feio esse 70. Então, 70 gramas do ácido estão contidos 1000 mililitros, é a mesma coisa que 1 litro do vinagre. Veja que eu só fiz transformações praticamente, gente. Não é? 7% em massa é 7 em cada 100 gramas. 100 gramas é 100 mililitros, porque a densidade é 1. Peguei e multipliquei 7 por 10, deu 70, 100 por 10 deu 1000. 1000 é 1 litro. Então, eu tenho 70 gramas do ácido em cada 1 litro. Ora, o que é que ele quer saber mesmo? Ele quer saber qual é a massa desse ácido que você encontra em 2,4 litros desse vinagre. Acabou. Regra de 3, gente. Regra de 3. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar essa massa. Isso aqui vai dar simplesmente. Aliás, ele quer o número de mols, né? Então, vamos logo apagar aqui. Eu poderia ir por outro caminho, mas eu vou logo por esse aqui. Tenha calma. Vou logo por esse daqui.
70 gramas, não é? Eu poderei, 70 gramas, eu poderei transformar em mol. E 70 gramas em mol, gente, isso aqui vai dar 1,16 mols do ácido. Aí você pode estar se perguntando, espera aí, como foi, Pedro, que você achou? Eu estou repetindo, 1 litro do vinagre. Como é que você achou 1,16? Gente, vamos lembrar daquela formulazinha tão conhecida? Número de mols é a massa dividido pela massa molar. Portanto, o número de mols vai ser a massa. Quem é a massa? 70 gramas. Quem é a massa molar? Ele não deu no problema? 60. 60. Portanto, o número de mols, se você calcular, vai dar aproximadamente 1,16 mols. Por isso que aqui está 1,16. Ora, se tem 1,16 mols em cada 1 litro, em 2,4 litros do vinagre, que é o que ele quer saber, você vai encontrar um certo número de mols N desse ácido. Aí sim, a regra de 3, e vamos calcular. Esse número de mols do ácido que você tem ali, isso vai dar 2,8 mols de ácido. Então, esta é a quantidade do ácido acético que você tem, obviamente, que você tem nos 2,4 litros, não é, do vinagre. E olhando a resposta disso aí, resposta, portanto, letra B de bola. Letra B de bola. Questão 15. O sal rosa do Himalaia é um sal rochoso muito apreciado em gastronomia, sendo obtido diretamente de uma reserva natural aos pés da cordilheira. Apresenta baixo teor de sódio e é muito rico em sais minerais, alguns dos quais lhe conferem a cor característica. Considere uma amostra de 100 gramas, então, essa questão 15, a massa do sal, que ele está considerando aí, 100 gramas. Que, neste exemplo, não vai servir para nada essa massa aí. Tá? E ele deu justamente as massas de magnésio, potássio e cálcio que existem nesse sal. Então, magnésio, repara o que eu vou fazer. Magnésio, 36 miligramas. Eu vou passar logo para gramas, divide por 1000. 0,036 gramas. Essa é a massa, não é, em gramas de magnésio. Potássio, quanto é que você tem de potássio? Potássio, você tem 39 miligramas. 39 miligramas é 0,039 gramas. Passei para grama, divide por 1000. E cálcio, você tem 48 miligramas. Então, 0,048 gramas. Essa é a massa de cálcio, não é, que você tem em gramas. Ora, ele diz assim na questão, não é? Os elementos colocados em ordem crescente de número de mols. Gente, vamos lembrar mais uma vez. O número de mols, você calcula de que maneira? Dividindo a massa pela massa, o quê? Molar. Então, você agora vai dividir cada um desses daqui, pela massa molar, porque se eu divido a massa pela massa molar, eu encontro o número de mols. Ora, e isso aqui é dado. A massa molar do magnésio é 24, a massa molar do potássio é 39,
e a massa molar do cálcio é 40. Então, se você fizer essa divisão aqui, você vai encontrar o número de mols de cada um desses, não é, elementos. E como ele quer a ordem crescente, obviamente, do menor para o maior. Então, vamos calcular aqui. Aqui vai dar aproximadamente 0,0015 mols. Esse outro vai dar 0,0010 mols. E esse outro, dividindo aí por 40, 0,0012 mols. Então, dessa maneira, dividindo a massa pela massa molar, eu encontrei o número de mols de cada um deles. Se eu tenho o número de mols de cada um deles e eu quero a ordem crescente, então, o menor deles é, obviamente, o potássio. Então, potássio, né, menor do que quem? Vem logo depois quem? O potássio vem que o cálcio, não é? Que é 0,012. Cálcio, que é 0,012. Que é menor que quem? Do que o último aqui, que é o magnésio. Olhando isso, não é? Você vai ter como resposta a letra A. Não é? Observe lá que na letra A a ordem crescente é essa. Então, mais uma questão resolvida. Vamos para a questão de número 16. Para a questão número 16. A questão de número 16, ele diz assim: o consumo excessivo de sal pode acarretar o aumento da pressão das artérias, também chamada de hipertensão. Para evitar esse problema, o Ministério da Saúde recomenda o consumo diário máximo de 5 gramas de sal, 1,7 gramas de sódio. E aí ele diz assim, uma pessoa que consome a quantidade de sal máxima recomendada está ingerindo um número de íons de sódio. Então ele quer saber o número de íons de sódio. Ele dá a massa molar do sódio e a constante de Avogadro. Muito bem. Então ele diz aí, vamos colocar aqui para cima. Ele diz aí, questão 16. Questão 16. Ele diz que em 5 gramas desse sal, você tem 1,7 gramas de sódio. Então, 1,7 gramas de sódio. Muito bem, ele quer saber então, não é consome a quantidade de sal máximo ingerido, não é? Ele quer saber justamente uma pessoa que consome a quantidade de sal máximo está ingerindo o número de íons. Ele quer saber quantos íons. Ora, lembra daquela relação? Massa molar está para 6 vezes 10 a 23 íons. Ok? Essa é uma relação, não é, muito importante. Ora, mas a massa molar, você não quer saber, não é, íons sódio, não é? Íons sódio, não é? A massa molar do íon sódio foi dada na questão 23 gramas. Então, em 23 gramas de íons sódio, você contém esta quantidade de íons, ó. 6 vezes 10 elevado a 23 íons. Então, em 23 gramas, você tem, tá aqui a relação, ó, massa molar, correspondendo a 6 vezes 10 a 23 íons. A massa molar do sódio é 23 gramas. Então, em 23 gramas, você tem 6 vezes 10 a 23 íons. Logo, em que massa ele quer saber? Olha a massa aqui. Logo, em 1,7 gramas, você vai ter uma quantidade de íons que você vai encontrar nessa regra de 3. E encontrando esse valor de N aí, isso aí vai dar 4,4 vezes 10 elevado
a 22 íons. Esta é a massa, aliás, o número de íons de sódio que você tem em 1,7 gramas dessa espécie química. E, portanto, a resposta, letra D de dado. Vamos a mais outra questão. Vamos a mais outra questão, que é a questão de número 17. Vou apagar tudo aqui mais uma vez, para a gente fazer essas próximas questões. Vamos lá. Bora lá. Então, vamos para a questão de número 17. Cada cor azul. Cada cor azul aqui. Questão de número 17. O que é que ele diz na questão de número 17? Ele diz assim: as essências usadas nos perfumes podem ser naturais ou sintéticas. Uma delas, a muscona, é o principal componente do odor de almíscar, que na natureza é encontrado em glândulas presentes nas 4 espécies de veado almiscareiro. Por ser necessário sacrificar o animal para a remoção desta glândula, tais espécies encontram-se ameaçadas de extinção, o que tem promovido o uso de substâncias sintéticas com propriedades olfativas semelhantes à muscona, como um composto mostrado a seguir. Ele quer saber a massa de uma única molécula, não é, dessa substância. Vamos analisar. A massa de uma única substância. Se você olhar direitinho, não é, essa substância química, eu vou mostrar aqui como é que ela é assim, ó. Carbono, 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 tá aqui, ó. Ok? Aqui você tem uma dupla, aqui uma simples, aqui uma dupla, aqui uma simples, aqui uma dupla e aqui uma simples. Aqui você tem um NO2, você tem um NO2, correto? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui você tem um NO2, aqui você tem um CH3, você tem aqui um NO2, você tem aqui embaixo, cuidado agora, você tem aqui embaixo um C, aí tem um CH3, outro CH3 e mais outro CH3. Muito bem, aqui você tem um NO2 e aqui você tem um H, né? Já que não tem nada, é o hidrogênio. Então, o que é que você tinha que fazer? Achar a massa molar dessa substância, não é? Aqui você tem 11 carbonos, deixa eu colocar aqui. Aqui você tem 11 carbonos, que a fórmula é C11, tem 13 hidrogênios, H13, você tem 6 oxigênios, e tem 3 nitrogênios. Então, se você achar a massa molar dessa substância, isso aqui vai dar 283 gramas por cada mol. Essa é a massa molar dessa substância, não é? Muito bem, ele quer saber quanto pesa uma única molécula dessa substância. Então ele falou em molécula e falou em massa. Lá das relações a gente tem isso aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Você pode fazer a correspondência com quem, gente?
Você pode fazer correspondência com a massa molar da substância. Veja que essas relações fundamentais que eu falei para vocês em aula, a gente usa muito. Vai? Então, repetindo, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas vão corresponder à massa molar em gramas que a gente tem aqui, ó. A massa molar a gente calculou 283 gramas. Ora, se esse número de moléculas, se 6,02 vezes 10 a 23 moléculas pesam 283 gramas, ele quer saber em quantas moléculas, gente, em uma única molécula. Aí você coloca aqui, ó, em uma única molécula dessa substância, você vai ter uma massa M. Esta é a massa de quanto vai pesar, obviamente, uma única molécula. E se você resolver essa regra de 3, essa massa aí vai dar 4,7 vezes 10 elevado a menos 22 gramas. Essa é a massa de uma única molécula dessa substância. Portanto, 4,7 vezes 10 a menos 22, a resposta está na letra A. Vamos a outra? Vamos a mais outra. Deixa eu apagar logo aqui. Vamos a mais outra questão. Já já a gente termina mais essas 10, não é? E, obviamente, outras fichas viram por aí, outras resoluções, tá certo? Bora lá. Então, agora vamos para a questão do número 18. Né? Estamos terminando mais essas 10. Diz assim, sais de lítio, como Li2CO3, carbonato de lítio, são utilizados no tratamento de doenças depressivas, com uma dose total de até 30 vezes 10 a menos 3 mols por dia. Se em uma prescrição médica essa dosagem deva ser atingida pela ingestão de 2 drágeas ao dia, a massa em gramas de carbonato de lítio que cada cápsula deve conter é aproximadamente. Vamos fazer então essa questão do número 18. Não é? Então, essa massa, não é? Você tem, vamos lá, questão de número 18. Questão do número 18. Questão do número 18. O sal é o carbonato de lítio, Li2CO3. E ele diz que a dose total é 30 vezes 10 a menos 3 mols por dia, não é? Que é atingida, e ele diz, assim, dessa dosagem deva ser atingida pela ingestão de 2 drágeas. Então ele está dizendo que essa massa aqui corresponde a 2 drágeas. Então vamos colocar aqui. 2 drágeas terão que ter uma massa, ou uma quantidade de matéria, melhor dizendo, de 30 vezes 10 a menos 3 mols. Isso é por dia, não é? Ora, então eu posso garantir a vocês que uma única drágia vai conter um certo número de mols que você vai poder calcular, né, aqui. Então, uma drágia, esse N, que é igual a uma drágia, vai ter o quê? 15 vezes 10 a menos 3 mols. Isso
é a quantidade de matéria existente em uma única dragem. Então, vamos lá, ler de novo. Se uma prescrição médica, essa dosagem deva ser atingida pela ingestão de 2 dragens ao dia, a massa em gramas de carbonato de lítio que cada cápsula, ou seja, que cada drágia, não é? Que cada drágia possui. Ele quer saber em uma drágia qual é a massa. Ora, agora vamos de novo para aquela relação. Tu lembras, né, da relação que 1 mol eu poderei relacionar com quem, gente? 1 mol eu posso relacionar sempre com a massa molar em gramas. Sempre poderei relacionar com a massa molar em gramas. Ora, mas então 1 mol, repetindo aqui embaixo, 1 mol de carbonato de lítio vai pesar quanto? Quanto é a massa molar do carbonato de lítio? São Li2CO3, 2 de lítio, 1 de carbono e 3 de oxigênio. Isso aí vai dar um total de 74. Não é? Se você fizer a continha, ó, se você fizer a continha aqui, 2 de lítio, 2 vezes 7, 14, mais 1 carbono, 12, mais 3 oxigênio, 3 vezes 16, que dá 48, somando tudo dá 74. Então, 1 mol de carbonato de lítio, 74 gramas. Ora, vamos lá? Uma drágia contém quantos mols de carbonato de lítio? 15 vezes 10 a menos 3 mols. Então, 15, vamos lá colocar. Então, 15 vezes 10 a menos 3 mols, que é a quantidade de matéria que existe em cada uma drágia, vai apresentar uma massa M de carbonato de lítio. E essa massa M de carbonato de lítio, que se você já calculou aí, isso vai dar 1,11 gramas de carbonato de lítio aproximadamente. O que dá como resposta, não é? Que letra, gente? A resposta, portanto, letra D de dado. Veja o quanto é importante nessa relação. Ele disse aí na questão, vou repetir, 2 drágias têm essa quantidade de matéria, 30 vezes 10 a menos 3 mols. Uma drágia tem N, 15 vezes 10 a menos 3 mols. Pedro, por que você achou uma drágia? Porque o problema está perguntando a massa de carbonato de lítio que tem em uma única cápsula. Se uma cápsula tem essa quantidade de mols de carbonato de lítio, eu posso achar a massa correspondente. E aí eu vim para essa relação. 1 mol eu posso corresponder com a massa molar em gramas. A massa molar do carbonato de lítio, 74 gramas. Se 1 mol pesa 74 gramas, a quantidade de mols de uma drágia, que é 15 vezes 10 a menos 3 mols, vão pesar M. E esse M dá 1,1, e que, portanto, como ele pede aproximadamente, é a resposta a letra D de dado. Vamos a mais outra questão, já estamos acabando essa, né, segunda parte, que são mais 10 questões. Vamos nessa segunda parte, vamos lá. Vamos para a questão de número 19. Vamos lá. Questão 19. Ele diz assim: no ateliê de um ourives, as joias são feitas de ouro 18 quilates, que consiste em uma liga contendo 75% de ouro e 25% de outros metais. Assim, uma aliança de 3 gramas dessa liga contém uma quantidade de ouro em mol, então ele quer saber a quantidade de ouro em mol. Então vamos lá. A liga tem uma massa de 3 gramas. Correto. A liga, não é? Que é, obviamente, eu estou em outra questão, estou na 19. Então, a liga, não é? Eu li a de cima, vamos repetir, gente, a 19. Eu estava lendo a 20, não é? A 19. Vou até descer aqui. O bronze campanil, então vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Então, o bronze. Agora sim, eu estava lendo a outra questão, veja. Né? O bronze com campanil, ou bronze que os sinos são feitos, é uma liga composta de 78% de cobre e 22% de estanho em massa.
Assim, a proporção em mols entre esses metais nessa liga é, respectivamente, de 1 para, cuidado, de 1 de cobre para quanto de estanho? Em mol. Bora lá. Então, o bronze é 78% em massa de cobre. Não esquece. Para facilitar minha vida, eu posso dizer que a porcentagem em massa é a própria massa, 78 gramas. E tem 22% de estanho. Então, 22% de estanho. Muito bem. Significa dizer que eu tenho 22 gramas de estanho. Muito bem. Ele quer saber qual é a relação entre os números de mols, não é? Ele quer saber qual é a relação entre o número de mols. Mas como é que eu vou calcular o número de mols? Bora lá comigo, bora lá comigo. Para calcular o número de mols de cobre, basta dividir a massa, 78, pela massa molar do cobre. Quanto é a massa molar do cobre? Gente, quanto é a massa molar do cobre? Ele deu aí 63,5. Isso aqui vai me dar uma massa, um número de mols de cobre, não é? Igual a 1,23. Correto? 1,23. De estanho, eu tenho 22 gramas dividido pela massa molar. Quem é a massa molar do estanho? 118,7. Isso aqui vai me dar 0,185 mol. Cuidado, cuidado. Ele não quer a relação entre, cuidado aqui, ó. Ele não quer a relação entre o número de mols de cobre e o número de mols de estanho, não. Ele quer saber qual é a relação de mols de 1 de cobre para, olha a questão, ó, de 1 de cobre para quanto de estanho. Aí você faz assim, ó. 1,2 mols de cobre está para 0,185 mols de quem? De estanho. Logo, cada um de cobre estará para quanto de estanho? X. Correto? Porque ele quer saber, olha, lê a questão. A cobre, o número de mols é 1,2 para 0,85. Ele quer saber, olha lá, vou ler de novo a questão. Assim, a proporção em mols entre os metais nessa liga é de respectivamente de 1 de cobre para quanto, não é, de estanho. E aí você simplesmente vai resolver isso aqui e vai achar o X. Quanto é que é esse X? Esse X vai dar 0,15. Esta é a proporção de 1 para X. 1 para X. X é quanto? 0,15. E, portanto, a resposta dessa questão está na letra A. Agora sim que a gente vai para a questão de número 20, não é? Questão de número 20. E aí eu termino essas outras 10 questões que a gente fez. E aí daqui a pouco eu vou colocar mais as outras 10. Vamos lá comigo, vamos lá, fazendo essa 20ª. A 20ª, sim, agora sim, ó, no ateliê de Ourives, as joias são feitas de ouro 18 quilates, que consiste em uma liga contendo 75% de ouro e 25% de outros metais. Assim, uma aliança de 3 gramas dessa liga contém quantos mols de ouro? Então, vamos lá. Se a liga, ela tem uma massa de 3 gramas, e ele diz que dessa liga 75% é de ouro, ora, é só você calcular. Quanto é 75% de 3? Ou seja, quanto é 75% dessa liga? Vai dar 2,25 gramas. Isto aqui, gente, é nada mais, nada menos do que a massa de ouro
que você tem, obviamente, não é, nessa joia, tá? 3 gramas é o ouro, 18 quilates, mas 75% é que é de ouro. Então, 75% de 3 é 2,25. Só multiplicar por 0,75. Ora, ele quer saber quantos mols corresponde isso aí. Gente, novamente, é aquela relação que a gente já falou tanto, ó. A massa molar em gramas, eu poderei fazer a relação com 1 mol. Ora, mas quem é a massa molar do ouro? Ele deu aí na questão 197. Então, 197 gramas de ouro correspondem a 1 mol, certo? 197 gramas de ouro correspondem a 1 mol. Ora, nesta joia, qual é a quantidade de ouro que existe calculada? 2,25. Logo, 2,25 gramas de ouro corresponderão a N mols. E esse N, isso aí vai dar 0,011 mols. O que dá como resposta, obviamente, letra A. Ok? Então, não esquece, não é, de ir no site, tá? Porque mais fichas virão, mais materiais estarão lá, tá certo? À disposição de vocês. E daqui a pouco eu disponibilizo para vocês, não é, a última etapa dessa ficha extra de grandezas químicas, que tem 30 questões. Já fiz 20, faltam agora as 10 finais, tá bem?